sou a doutora Cristina Trade, sou fisioterapeuta, sou especialista no tratamento de linfedema e hoje nós vamos falar sobre como é realizado o diagnóstico do linfedema. Bom, o linfedema é uma doença crônica que se manifesta pelo acúmulo de líquido intersticial e alterações teciduais que vão estar associados a uma disfunção ou uma insuficiência do tecido linfático. Bom, o diagnóstico basicamente do linfedema é um diagnóstico que é clínico e vai fazer-se primeiro o diagnóstico diferencial do linfedema em relação a outras doenças que podem também estar causando um edema, como por exemplo uma insuficiência cardíaca crônica, congestiva crônica, uma insuficiência renal crônica, tumores, né, que dão metástases, né, tumores malignos, invasivos. Então, muitas doenças que causam o edema, elas devem ser descartadas em relação à causa desse edema em relação ao linfedema. Bom, o diagnóstico, então, ele é clínico e a gente tem exames como a tomografia computadorizada e a linfoscintilografia, que tem por objetivo confirmar o diagnóstico do linfedema, sendo que a linfoscintilografia é o exame padrão ouro, não é? Ele é o melhor exame para se confirmar a presença do linfedema. E ele é bom não só para indicar se o paciente ele tem realmente um linfedema ou não, como também para acompanhar o tratamento desse paciente, onde através do linfedema nós vamos ver como que esse paciente ele está evoluindo ao tratamento. Bom, e quais são as características que o linfedema vai apresentar e que quando o paciente chega ao consultório, nós vamos saber se é um linfedema ou não. Então, a primeira coisa é o aspecto do membro, o aspecto do tecido e a história clínica desse paciente. Então, um paciente de linfedema, geralmente é um paciente que ele chega no seu consultório e ele vai te falar assim, olha, eu tenho uma perna ou um braço que incha muito. E esse inchaço, ele não se resolve sozinho, não é? A minha perna, o meu braço é constantemente inchado. Então, por exemplo, ele chega e fala assim, olha, eu trabalho o dia todo. Quando chega à noite, eu deito, eu durmo e acordo com o membro desinchado. Mas, no outro dia, quando eu acordo, a minha perna torna a inchar e é assim todos os dias. Minha perna nunca está desinchada. Isso é um indício de um acúmulo de líquido no tecido linfático. Outra coisa é o aspecto do membro desse paciente. Se é um paciente que, por exemplo, ele já tem um linfedema há um bom tempo e ele não tratou esse linfedema, a perna desse paciente pode se apresentar com hiperemia, com hiperpigmentação, com fissuras, com fístulas linfáticas, com um aspecto da pele como se fosse um casco de couro, que a gente fala um aspecto pio-d'orange, que é um aspecto de uma casca de couro mesmo, uma pele desidratada, né? Com fissuras às vezes, né? Onde podem estar extravasando um pouco de linfa. Então, o aspecto da pele do paciente é muito importante. Presença de ulcerações, presença de feridas. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta quando o paciente está sendo avaliado. E também se é um linfedema que é primário ou se é um linfedema que é secundário, né? Então, o que é o linfedema primário? É aquele linfedema que é congênito e ele ocorre logo quando, numa fase inicial de vida desse paciente. Ele pode ocorrer logo na infância, ou logo quando a pessoa nasce, ou numa fase tardia desse paciente, como por exemplo nos 20, 30 anos. Né? É mais raro, mas acontece. Né? Eu já tive vários casos de pacientes que chegam ao consultório e que vão apresentar um diagnóstico numa fase tardia, às vezes. Ou se esse paciente, ele vai te contar uma história de um linfedema secundário a algum trauma que esse paciente sofreu, a uma mastectomia, por exemplo, uma paciente que realizou uma mastectomia com esvaziamento axilar, se ela realizou radioterapia, essa radioterapia levou a uma lesão do tecido, né, linfático,
tumores, né, que causam metástases, linfangites, infecções, né, erisipelas de repetição. Então, tudo isso são causas pós-operatórios, né, de varizes, por exemplo, safanectomia, esterectomia, né, com esvaziamento da rede de linfonodos. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta com a história clínica do paciente, né? O que levou esse paciente a ter esse edema linfático? É um edema primário, né? O paciente ele já tem uma alteração no sistema linfático, né? Que vai levar a esse edema, ou ele teve alguma complicação que levou a um linfedema secundário. E também nós temos que observar o grau desse linfedema. Qual estágio que esse linfedema ele apresenta? Ele se encontra no grau 1, por exemplo, que é um grau de edema reversível, né? Onde o paciente ele chega e fala assim, olha, eu incho, mas quando eu ponho as minhas pernas elevadas, as minhas pernas desincham. Mas depois, quando eu torno a andar, ou eu torno a ficar em pé durante muito tempo, a minha perna torna a inchar novamente. Então, é um membro em que esse edema ele permanece por 24 ou 48 horas, né? E ele é depressível à pressão. Um edema de grau 2, que é um linfedema irreversível, com repouso. Então, mesmo o paciente estando em repouso, essa perna ela vai estar inchada, né, apresentando um inchaço prolongado. Ele vai apresentar fibroses, né, no tecido subcutâneo. Ele vai ser de moderado a grave e vai ser um edema não depressível por causa da fibrose, né, pela magnitude do edema. Um edema de grau 3, que é um linfedema grave, que é aquele linfedema que a gente mais tem conhecimento, ou que vem na nossa mente, que é a elefantise, né, que é um edema não depressível, um edema com fibrose, né, um edema subcutâneo grave, tá bom? Então, nós temos esses 3 graus de linfedema. Então, basicamente, o diagnóstico do linfedema, ele vai ser feito através das características que esse membro vai apresentar, pela história clínica desse paciente e pela linfocintilografia, que é o exame padrão ouro e que vai determinar realmente se aquele edema é um edema proveniente de uma alteração no sistema linfático, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a nossa página, né, @fisio.cristinatrade no Instagram, ou no ponto Fisiotegrada, que é o site do Núcleo de Fisioterapias e Terapias Integradas. E se vocês quiserem alguma pergunta, saber alguma coisa a respeito do linfedema, podem estar me mandando um direct, que eu vou ter o enorme prazer em estar respondendo a todos. E na próxima semana nós vamos estar com mais um vídeo sobre linfedema. Eu aguardo vocês.